Eu fiz essa planilha para vocês sobre os posicionamentos dos estados para trazer essa oportunidade para vocês. Alguns estados se posicionaram antes da lei complementar 190, tá? Então vocês vão ver que os efeitos de vigência, eles estão diferentes do que foi tratado dentro das decisões do STF, tá? E aí, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei os eventos da vigência, tá? E dentro de cada legislação, se foi decreto, se foi via comunicado. Alguns estados, eles fizeram primeiro uma lei complementar, depois eles fizeram um decreto, depois eles fizeram um comunicado. Então, as publicações, eu coloquei aqui as datas e os efeitos da vigência também. O que que vocês vão considerar? O último, tá? Então, eles foram percebendo as movimentações e aí ele fez um comunicado. Olha, os efeitos vigentes são a partir do dia 1º de abril de 2022, tá? Só que, gente, os efeitos da vigência do STF, ele tem a partir do dia 5/4 de 2022. Ou seja, para essas empresas aqui, não são, assim, né? Eu faria o levantamento também. Se a gente tem aqui uma quantidade boa, a gente já está falando de uma oportunidade de um ressarcimento aqui. Então, aqui vocês vão perceber que vocês podem levar a oportunidade para o seu cliente, tá? Então, por exemplo, Alagoas, é 1º de 2022, 4 dias, tá? Então, o que que eu coloquei aqui, ó? Nessa coluna H, vocês vão perceber que a gente tem efeitos da vigência. Então, o que que eu quero que vocês façam? Primeiro, levante os estados do seu cliente, quais são os estados que ele mais opera, ok? Depois disso, vocês vão vir aqui nos efeitos da vigência. Por quê? Aqui eu coloquei uma observação. Rever valores pagos referente aos efeitos da diferença do STF, tá? Então, aqui a gente pode levar uma oportunidade para o nosso cliente. Eu faria o levantamento desses 4 dias, tá? Vocês vão perceber também que em outros estados, vou até colocar outra cor aqui para vocês perceberem a diferença. Aqui, ó. Amazonas, por exemplo. Eles se posicionaram 2 vezes e a última foi por meio de um comunicado. Só que o comunicado, ele considerou 90 dias certinho, então do dia 5/4 de 2022. Então, se o seu cliente opera muito com o Amazonas, a gente não tem muito o que fazer, tá? Por quê? Foi de acordo com a decisão do STF, tá? Então, vocês vão perceber que alguns estados bateu certinho a data, ó, 5/4, 5/4, tá? Mas vocês vão ver que grande parte dos estados a gente tem uma boa oportunidade. Por exemplo, Bahia, olha uma particularidade aqui importante, que eu vou deixar até de outra cor. A Bahia, gente, considerou a lei em 2021, ou seja, a gente nem tinha lei complementar, né, 190, e ele não interrompeu o diferencial de alíquota, ou seja, para os contribuintes de lá, a gente continuou efetuando o pagamento, tá? Então, se o seu cliente ele foi super conservador, ele não entrou com medida cautelar, ele não tem liminar, o que que vocês vão fazer? Fazer o levantamento do dia 1º de janeiro, tá? De 2022 até o dia 5/4. Gente, vocês podem achar que é pouco valor, tá? Mas para os contribuintes é um valor que ele pode restituir, que ele pode fazer esse ressarcimento. Então procurem saber, tá? E para vocês, até como profissionais mesmo, vocês levarem essa oportunidade para o cliente de vocês, vai trazer ainda mais bagagem para vocês, mais repertórios também, tá bom? Então aqui eu coloquei, ó, rever valores pagos e efeitos diferentes da decisão. Então, o que que vocês vão fazer aqui dentro dessa planilha? Sempre olhar os efeitos da vigência, tá? Vocês vão perceber que os estados se posicionaram algumas vezes, outros se posicionaram só em uma única vez e outros se posicionaram de formas distintas, tá? O que que vocês precisam valer? Sempre a última data do efeito da vigência, tá? Então, Ceará, por exemplo, 1º/4 de 2022, reveja os valores. Distrito Federal não se manifestou em nada sobre o tema. Então, o que que vocês vão fazer? Vão avaliar se o seu contribuinte efetuou o pagamento ou não. Por quê? Entra o mesmo caso da cobrança ininterrupta. Se o seu cliente ele fez o pagamento do diferencial de alíquota, isso quer dizer que a gente pode ressarcir também, tá? Espírito Santo também, né? Então, ó, para Espírito Santo a gente tem até um prazo maior. Ó, deixa eu colocar aqui, ó.
A gente tem até um prazo maior, porque ele considerou 1º de março de 2022, tá? Então, a gente não está falando apenas de 4 dias, estamos falando, né, de um período de um mês aí. Um mês e os 4 dias, tá? Então, atenção, aqui a gente também pode trazer bons resultados. Goiás, decisão do STF, então eles bateram com a informação, tá? Maranhão, a gente pode rever, e ele considerou, pessoal, 28/2/2023, tá? Ele teve uma nota em Maranhão, até coloquei aqui, ó, uma nota que trouxe a partir de 1º de 4 de 2023, mas acredito que muitos contribuintes valeu-se sobre a resolução administrativa. Por isso que eu nem coloquei aqui a nota. Então, eu acho que muitos contribuintes consideraram essa resolução considerando 28/2/2023, ou seja, outro também período que é importante a gente rever, que são quase 2 meses, né? São 2 meses praticamente. Minas Gerais, decisão do STF. Esses aqui, ó, a gente tem que avaliar os valores que foram pagos, tá? Porque eles não se manifestaram, ou seja, a gente precisa entender se a gente fez o pagamento ou não. Vocês vão ver que tem, olha a grande parte que a gente pode rever. Por exemplo, Pernambuco, 5/1/2022. Então, gente, façam esse trabalho. Piauí, 1º de janeiro de 2022, tá? Então, tem bastante oportunidade aqui. Eu vou deixar disponível para vocês essa planilha, para vocês reverem as informações. O que eu quero deixar de ponto de atenção aqui é Tocantins. Tocantins, gente, eles consideraram algumas informações na medida provisória no mês de maio. Só que o que valeu da medida provisória, que eu até coloquei aqui para vocês, o 30/3/2022. Então, 30/3/2022 ainda a gente entra aqui. Só que existe algumas orientações lá no site deles que era a partir do dia 1º de maio. Isso quer dizer que a gente pode ter que pagar também, tá? Então, é outra informação que a gente precisa rever aí no estado de Tocantins, tá bom? Então, eu fiz esse levantamento para que vocês consigam levar essas informações.